Nós estamos em Neemias, amém? Qual o capítulo que nós estamos? 5. Tem sido uma jornada maravilhosa. Espero que você esteja aprendendo como eu estou aprendendo. Espero que nós estejamos crescendo como igreja. Se você não assistiu alguma das pregações, então essa é a 5ª, na verdade, que estamos fazendo capítulo a capítulo. Então, se você não assistiu alguma delas, vá lá no nosso canal no YouTube, assista, envie para alguém, compartilhe com outras pessoas, para que nós sejamos edificados e outras pessoas possam ser edificadas também, em nome de Jesus. Todo mundo está em Neemias 5, amém? Do capítulo 1 ao capítulo 4, o que nós vimos o seguinte: Neemias 1, Neemias está servindo o rei, e ele recebe a notícia de que a situação em Jerusalém não estava muito bom, não só a respeito dos muros, mas também a respeito das pessoas. As pessoas estavam numa situação vexatória. E aí então ele entra num tempo de oração ao Senhor. Neemias 2, ele tem uma oportunidade diante do rei. Ele pede autorização para o rei para ir, ele já tinha tudo planejado. E aí Deus abençoa, ele consegue tudo que ele precisa. Na verdade, ele consegue mais do que ele precisava, porque a graça e o favor de Deus estavam sobre ele. Neemias 3, nós vemos esse capítulo que é um tanto quanto curioso, porque é quase que um corte ali no meio da história, já comunicando, Vanessa, quem colocou a mão na massa e também quem não colocou a mão na massa. Então nós falamos sobre essa cooperação, sobre a consagração ao Senhor. E Neemias 4, Mauro nos trouxe a reflexão a respeito desse desafio, das batalhas que nós enfrentamos. Porque afinal, quando o povo estava no trabalho do templo, Bruna, o que aconteceu? O inimigo começou a dizer, eles estão indo bem demais, os caras vão acabar logo esse muro. E o que a gente precisa fazer? A gente não pode deixar isso acontecer. E aí ele tem um levante, Neemias vai e prepara o povo, olha, vocês vão ficar com um olho no peixe e outro no gato. Então é trabalhando, mas também com a arma aqui, poxa, né? Se fosse no Texas funcionava rapidinho, né? Porque no Tennessee funciona também, né? Quando a gente foi no Tennessee, o ministro louvor estava armado. Se batesse palma fora do ritmo, não sei se isso pode funcionar aqui, Mauro, mas brincadeiras à parte, mas é verdade. Então, mas a igreja cantava super bem, Flávio, eu não sei porquê. Mas essa é a verdade, que ele estava lá preparado estrategicamente, mas sem perder a visão, sem perder o foco do trabalho. E aí deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Na vida, Ricardo, a gente só tem problema de quem bate na gente de fora para dentro, ou de fora para dentro, ou existem problemas internos também, que existem simplesmente por sermos seres humanos, ou diria eu, seres problemáticos. Porque quem é perfeito aqui? Ninguém, mas quem está querendo chegar lá? Só que enquanto você quer chegar lá, você acerta e você erra. Se na nossa vida os únicos problemas fossem problemas externos, ficaria, entre aspas, um pouco mais fácil para a gente resolver. Mas a bem da verdade, as nossas relações, eu quero que você entenda isso aqui por todos os campos da sua vida. Seja você como indivíduo, porque a pessoa mais problemática é você e sou eu. Começa aí. Só que depois passa pela nossa família, pelo nosso relacionamento familiar, e depois vai para a igreja, vai para o trabalho, ou seja, todas as áreas que nós estamos inseridos como ser humano, como pessoa, nós somos apresentados desafios, problemas que nem sempre é a concorrência, nem sempre é alguém lá fora que não gosta de você, às vezes é a pessoa que te ama mesmo, mas que é desafiador. E nós vamos ler o texto, e a gente vai entender então, a partir de hoje, que é por isso que nós vamos falar sobre resolvendo problemas internos. Porque essa é a verdade do capítulo. Capítulo 5, o problema não estava mais, primeiro, fora de Jerusalém. O problema também não estava, Pamela, nos muros de Jerusalém, no sentido da extensão mesmo dos muros apenas. O problema agora estava dentro dos muros. E aí é que a gente tem que ter maturidade. Porque eu já vou adiantar para os irmãos, resolver problema dentro dos muros requer maturidade. E minha oração nessa manhã é que nós, como igreja, possamos amadurecer. Porque, irmão Jefferson, para a gente resolver problemas internos, a gente vai precisar passar por conversas
difíceis. E a gente vai ver isso na vida de Neemias. E conversas difíceis só pessoas maduras querem enfrentar. Porque pessoas imaturas querem evitar conversas difíceis. Mas nós vamos amadurecer no Senhor nessa manhã, amém? E eu primeiro falo recebendo essa palavra de Deus. Então hoje nós vamos estudar e aprender sobre resolvendo problemas internos. A partir do verso 1, quem está comigo, amém? Ora, os homens e as mulheres levantaram um grande clamor contra os... Quem está comigo, meus irmãos? Isso, contra os judeus, seus irmãos. Exatamente, obrigado, irmã Cleide. Alguns diziam, nossos filhos, nossas filhas, somos muitos, que se nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Outros diziam, estamos empenhados em nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, para conseguirmos trigo durante a fome. Outros ainda diziam, olha, tomamos dinheiro emprestado até para pagar o que? O tributo do rei, sobre as nossas terras, sobre as nossas vinhas. Embora sejamos da mesma carne e do mesmo sangue que nossos irmãos, nossos filhos são tão bons como os deles, contudo temos que sujeitar nossos filhos e nossas filhas para sermos servos. Algumas das nossas filhas já foram reduzidas à escravidão, mas não está em nosso poder evitá-lo, porque os nossos campos e as nossas vinhas pertencem a outro. Espírito Santo de Deus, ministra ao nosso coração poderosamente, Pai, áreas na nossa vida que precisam ser consertadas, confrontadas, lapidadas. Alinha-nos, Pai, nessa unidade, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, para que o teu projeto não pare, Pai, para que a construção não seja prejudicada, Pai, que internamente, Pai, que dentro dos muros, tenhamos homens e mulheres comprometidos com o Senhor, maduros em seus relacionamentos, e com os olhos apenas naquilo que o Senhor depositou no coração para fazermos, que é erguer muros, Pai, é a obra do Senhor em nós. Te amamos, Pai, te louvamos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quem já teve que ir num borracheiro, fazer alinhamento de... O Bruno parece que foi com bastante frequência, levantou rápido aqui a mão, te dizer, Bruno, se tiver algum problema, vamos resolver. Mas existem duas coisas que às vezes você faz no carro, em termos de pneu ou de roda, você faz alinhamento e balanceamento. Né? Para alguns talvez seja bobagem, porque você não vê, claro, o que é isso? O que é isso? Balanceamento. Né? Balanceamento tem muito mais a ver, porque cada pneu tem suas leves diferenças, então ele está consertando a roda, o pneu em si, mas alinhamento tem a ver aquilo que quando você solta o volante, se o carro vai continuar o quê? Andando reto, ou se ele começa a puxar para o lado, né? Quem já andou em carro puxando para o lado? Bruno também. Vinícius, depois tu indica um mecânico aqui para o Bruno. E ou um carro que pega alinhamento, porque basicamente a ideia é que ficar num ângulo correto as rodas e também o próprio volante, para que você solte e o carro comece a andar retinho. Agora, o que causa esse desalinhamento, Cibele? Duas coisas simples, que a gente pode botar em grupos gerais. Claro que se a gente quiser, né, bem detalhista, a gente vai ser. Mas duas coisas, basicamente, dois grandes grupos. Um incidente ou um acidente, posso falar assim, ou seja, vai lá, passou o buraco, pá, não viu a lombada, subiu o canteiro, né? Algumas, daquela subidinha de canteiro, né? Não viu alguma coisa. Isso começa a fazer o quê? Desalinhar, porque você tem uma pancada ali. Mas não é só isso que acontece. O uso, até mesmo o uso mais regular do carro, vai provocar o desalinhamento. Por quê? Porque só em usar, já desalinha. Você pode ser o melhor motorista, Géso, melhor piloto, picape novinha, pegou, tá linda, mas você vai andar um pouquinho, vai chegar uma hora que vai começar a fazer o quê? E não é assim nas nossas relações? Nossas relações, algumas vezes, pode acontecer um fator ou outro,
que é como essa lombada, que é como esse canteiro que a gente subiu, que é como esse buraco que de repente a gente esbarrou, e aquilo acontece e chacoalha relacionamentos. Mas a bem da verdade não é só isso, Josi. O simples relacionar já vai trazer consigo a necessidade de estarmos o tempo todo realinhando a vida, realinhando conversas. Fica sem conversar com teu marido 1 ano e vê se vai dar bom um relacionamento. Alguns estão assim, até que eu queria, pastor. Mas fica o casal sem conversar, vê se vai estar alinhado em plano. Vai ou não? Não. Fica sem conversar com o teu filho e vê se ele vai ser erguido como um grande homem de Deus. Não. Vamos ficar a gente sem conversar como igreja e ver se vai dar tudo certo. Vai? Vai não. O que eu quero que a gente entenda e amadureça desde o começo da análise desse texto é que, pelo fato de nos relacionarmos apenas, já teremos dificuldades, desafios, ou se quiser eu posso dizer, problemas internos. E está tudo bem, porque nós vamos resolver isso olhando para o Senhor. O que a gente vai aprender agora é como resolver, porque a obra do nosso Deus, se a gente olhar para o capítulo 4 e olhar para o capítulo 5, a obra do nosso Deus, Vinícius, não recebe ataques apenas externos, que o inimigo também usa dessa situação para promover ataques internos. E eu te digo mais, quando não dá certo externamente, aí é que ele vem para dentro, para implodir essa relação, para implodir sua família, para implodir sua vida, para implodir a igreja do Senhor. Mas nós estamos aqui para declarar que nós enfrentaremos e internamente haverá paz nos nossos muros. E quando eu falo nossos muros, eu estou falando de você, estou falando do seu relacionamento mais nuclear com sua família, estou falando do ministério mesmo, da sua vida espiritual como igreja. O que acontecia aqui, bem rapidamente, nós lemos até o verso 5, no verso 1, a irmã Cleide me ajudou quando ela falava, eram os irmãos. Então o problema aqui não era mais o povo, não era Sambalate, não era Tobias, não era árabe, não era ninguém. O problema agora eram os judeus. O problema eram os irmãos. E o que o problema que acontecia? Lembra que eu falei para vocês, ainda falando de Neemias 1, que os muros, eles não tinham importância apenas de proteção, mas que eles lidavam também, ajudavam na própria vida socioeconômica. Que negociações eram feitas, tratativas eram feitas. A bem da verdade, a vida da cidade estava destruída. Então, nesse momento, começou a surgir fome. E nesse momento de fome, alguns irmãos mais ricos, se aproveitaram da situação. E aí, se a gente lê o verso 2, 3 e 4, eles nos apontam pelo menos 3 diferentes problemas. O primeiro problema, lá no verso 2, ele está dizendo, olha, nossos filhos, a gente precisa comer para viver. Ele está dizendo, olha, a gente está passando fome. O nosso bem-estar está em questão. O segundo, ele diz, olha, nós empenhamos as nossas terras, as nossas vinhas, ou seja, a gente já não tinha mais dinheiro, a gente já não tinha mais comida, e para poder sobreviver, nós começamos a dar como garantia aquilo que a gente tinha. No quarto verso, a gente tem um problema ainda mais grave, que agora está envolvendo até a escravidão de irmãos e irmãs. Ele está dizendo, nossos filhos e nossas filhas já foram vendidos à escravidão, e é que eles não são menos do que os outros, eles são iguais, mas toda essa problemática era por conta que eles não tinham verba. Por quê? Porque o campo estava destruído. Ainda há, no verso 4 e 5, uma menção de cobrança do tributo do rei. Eles tinham que pagar, não apenas para sobreviver, mas para pagar o rei também. E aí eles, sem conseguir trabalhar, primeiro vendem o quê? A terra. Depois não deu mais, eles se vendem à escravidão, filhos, e depois eles mesmos, os donos da terra. E aí eles trabalham. E aí eles estão agora sendo explorados. E aí começa essa questão, Maurício, de ataque interno. Olha, aqueles irmãos ali estão fazendo o que é errado conosco. Olha, aquele ali falou mal de mim, aquele ali usou a situação para levar vantagem em cima de mim. Eu não sei qual a situação que eu e você já enfrentamos, mas problemas internos vão surgir. E a bem da verdade, irmã Cleide, não era novidade.
Se a gente for pegar toda a história do Antigo e do Novo Testamento, nós vamos ver o quê? Problemas internos. A gente pode pegar desde Gênesis, né, irmão Jeff? Desde Gênesis. Começa o caos. A gente pode pegar o próprio Moisés, alguns vão conhecer uma rebelião conhecida como a revolta de Corá. Um levita, alguém que estava servindo ao Senhor, mas que se rebela contra Moisés, e traz com ele 250, e é ali que tem essa disputa depois sobre a vara de Arão, não sei quantos sabem, mas aí a vara de Arão floresce, reafirmando o sacerdócio, a linhagem de Arão. Mas só nessa confusão, Gésio, foram quase 15 mil, se você for ler o relato de Números, morre Corá, a família, morre os 250 que se insurgiram contra ele, e depois o povo de Israel, no meio do deserto, continua fazendo confusão, dizendo, Moisés, você nos trouxe para morrer aqui? Aí morre mais 14.700, a Bíblia vai falar, quase 15 mil, por causa de uma confusão interna. A gente vê o tamanho da seriedade do que é. Ora, os próprios irmãos, quer falar de família? Os próprios irmãos, Miriam, Arão, se insurgindo contra quem? Moisés. Oxe, só você que fala com Deus, bonitão das tapioqueiras, né? Pelo menos na minha terra é assim, é o quê? Da cocada preta. Alguém conhece da cocada preta? Mais comum, ok. Tem cocada preta no Ceará também. Mas a gente fala lá, né? O bonitão das tapiocas, né? Porque, Moisés, você que é o bonzão. Você que fala com Deus. Aí Miriam pega logo uma lepra. Nunca mais reclama. Mas olha a consequência disso. Sempre que eu leio esse texto, eu penso, o acampamento ficou 7 dias parado, esperando ela sarar, porque tinha que purificar. Depois de ser curada, ela tinha que passar pela cerimônia de purificação. Olha como essas brigas internas paralisam. Além de trazer morte, elas paralisam a caminhada com o Senhor. Agora tem outra que eu acho maravilhosa. Já é Novo Testamento. Quem lembra dos filhos do trovão? Tiago e João. Aí eles chegam para o Senhor Jesus Cristo e falam o quê? Senhor, deixa que eu me assente, um à tua direita, o outro à tua esquerda. Jesus já vem, vocês não podem beber do cálice que eu bebo, e aí já manda neles. Mas o que é interessantíssimo nesse texto é dizer que os outros 10 discípulos, ou apóstolos, ficaram indignados. O primeiro racha da igreja. A igreja apostólica já brigando. Imagine nós no século 21. Né, irmã Luciana? Ô Jesus. Aí Jesus, é maravilhoso. Se você quiser, vai comigo em Marcos. Marcos 10, que eu vou ler esse texto para você. Marcos 10. Marcos 10, 41 diz assim: quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e com João. Marcos 10, 42 agora. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser, vamos lá, quem tornar-se importante entre vocês deverá ser, quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, servos de todos. Olha como é que Jesus resolve o problema. Primeiro racha da igreja, que poderia ser, ele já diz, olha, baixa a bola de vocês, Tiago e João, já baixa a bola, vocês estão com raiva, para de raivinha, eu vim servir, vocês estão querendo ser o quê? Servidos? Pode começar a servir também, porque isso os pagãos fazem, os governantes lá fazem, mas no meu reino, no reino de Deus a história é diferente. Quem quiser ser o primeiro, o mais importante, o Senhor, que seja o servo. Então, problemas internos se resolvem com essa mentalidade, porque vamos sofrer ataques. Eu poderia mencionar tantos outros, Paulo, Pedro, Paulo e João Marcos, eu poderia mencionar tantos outros. Poderia mencionar, se a gente tivesse a Bíblia na linguagem de hoje, hoje mesmo, eu e você, nós. Porque se a Bíblia fosse escrita sobre, em vez de ser a igreja de Corinto, problemática, podia ser a igreja central, ia ter também problema interno. Minha pergunta é se quem ia estar escrito no capítulo que foi chamado para resolver o problema dos irmãos.
Porque problema interno vai ter, gente. Problema interno vai ter. Só que eu quero convidar a mim e a você, maduros no Senhor, para sermos solucionadores de problema. E aí eu criei essa palavra, não sei se ela existe, Sibeli, com minha licença poética da pregação. E não para vocês serem problematizadores de solução. Então você vai ser um solucionador de problemas. E não um problematizador de solução. Já tentou resolver alguma coisa com alguém que quanto mais solução você dá, mais problema vem? Vai chegar em algum lugar? Não vai, meus irmãos. Não vai. Não, mas a gente podia caminhar assim. Não, mas não sei. E mais não sei o quê. E tudo bem a gente pensar em alternativas que, olha, a gente precisa considerar outros ângulos. Mas tem gente que só traz problema. Ora, se nós juntos já somos um problema, para que você precisa trazer problema? Problema já está... A gente parado um do lado do outro, sem se falar, já vai dar o quê? Problema. Né? Eu com minha irmã, eu lembro que a gente sentava, o banco do carro descia aquele negocinho do meio assim que descia. Antigamente existia carro com esses negócios, né? Aí a gente ficava com o braço um do lado do outro, tinha linha. Porque se passasse um pouquinho mais para o lado, não precisava falar. Não precisava estar de bem, de mal, não precisava estar de barriga cheia, barriga vazia. Só precisava invadir um pouquinho o lado um do outro para começar. Mas isso é coisa de gente madura? Não, isso é coisa de criança, gente. Isso é coisa de gente madura. Então não dá para a gente transferir isso para a nossa realidade espiritual e querer dizer, a gente precisa amadurecer no Senhor. Olha o que Neemias faz. Nós paramos no verso 5, vamos para o verso 6. Ouvindo eu o seu clamor, quem estava ouvindo isso? Neemias. Ouvindo eu o seu clamor e estas palavras, fiquei muito irado. Alguns vão dizer que fiquei indignado, fiquei aborrecido, fiquei enfadado. Você vai ter diferentes versões. A versão mais próxima é essa ideia mesmo. Eu fiquei furioso, raivoso. Considerei, verso 7, considerei-as comigo mesmo. E então acusei os nobres, os magistrados e disse, sois usuários dos vossos próprios irmãos. Assim convoquei contra eles uma grande assembleia. Meus irmãos, se você puder rabiscar sua Bíblia, anotar, versículos 6 e 7. Meu amor, versículos 6 e 7. Grife versículos 6 e 7, que nós vamos aprender dele. Como sermos então um solucionador de problemas e não um problematizador de soluções. E tem 4 ensinamentos, eu diria quase que 4 passos para nós caminharmos na solução. Porque eu e você somos chamados a promover a paz e não o problema. Então, deixa eu te falar, para você gravar o versículo 6 e 7. Se você tiver como escrever, eu não sei se você quiser deixar uma nota no seu aplicativo, você coloca assim, como é que a gente resolve problemas? Como é que a gente é um solucionador de problemas? Você escreve assim, ó, orar. Orar. O-R-A-R. Só vai dar certo o acróstico em português. Eu ainda não fiz um acróstico bilíngue. Ah, pastor, mas a gente vai parar e ficar só orando para Deus vir e resolver o problema? Não, essas são ações práticas, dentro do campo da oração. Você vai fazer isso em oração. Afinal, o que nós temos aprendido bastante com Neemias é que oração e ação nunca brigaram uma com a outra. Elas caminham juntas. Então, oração, você começa com O, você vai fazer o quê? Você vai ouvir. Porque o que o verso 6 está dizendo, ele diz, olha, ouvindo eu o seu clamor. Porque como é que você vai resolver uma coisa que você não tomou conhecimento? Porque eu e você podemos ser negacionistas e dizer, não, nem me fala. Mas às vezes a gente precisa resolver ou o coração de quem magoou, ou da pessoa que está falando com você e que de repente está magoada. Você vai ouvir primeiro. Ouve. Neemias, ele ouve. Ouve o problema. Porque não ouvir problema gera uma falta de comunicação. E falta de comunicação já é um grande problema. Ninguém caminha sem se comunicar. E eu falo isso, meus irmãos, em todas as áreas da sua vida. Ouça primeiro a Deus para resolver os seus problemas. Aí como família, você vai ouvir o seu cônjuge.
vai ouvir os seus filhos. Nós temos falado sobre pastorear o coração da criança. Agora, como você vai pastorear o coração de uma criança se você não deixa ela mostrar suas inquietações, suas alegrias, suas frustrações? Fala, meu filho. Fala, pode falar. Entre os irmãos, ouça. Ouça também. No seu trabalho, ouça. Onde você se colocar? Primeiro, ouça. E é um grande desafio. Porque muito embora tenhamos recebido 2 ouvidos e uma só boca, nós somos mais ávidos em falar do que ouvir. Para ouvir tem que ser intencional. Não sei você, mas eu às vezes já pareço que, tá, então fala para mim qual o objetivo. Eu quero encurtar a conversa às vezes. Mas a gente tem que ter diligência, paciência, é um exercício para ouvir. Né? Irmãos, 11 da noite, sua esposa quer conversar? Ora e escuta, meu. Não fala assim, fala comigo amanhã de manhã, não. Ouve, tem algo num relógio humano delas que é isso. Dá 11 horas, 10h30, 3 da manhã quando o filho acorda. Aí dá aquela chorada, já volta cheio de assunto. Gente, teve assunto do quarto até o quarto do filho. Já volta com assunto. Ouça, meus irmãos, ouça. Oração, ouvir. Só que tem algo que a gente tem que interpretar isso de maneira madura agora. Porque Neemias, verso 6, ouviu o clamor, ficou furioso, muito irado. Meu Deus, o pastor agora vai dizer para a gente ficar com raiva, né? Raivoso. Primeiro, a Bíblia diz, irais e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. E a gente vai ler, ele está falando isso num contexto de unidade. De saber como falar e o que falar. Mas para eu não colocar assim, oração, ou orar, ó de ouvir, R de raiva, Diego, eu preferi colocar como recusar. Então, se você estiver anotando, orar é ouvir, o R é de recusar. Mas não é recusar no sentido de ser negacionista, Ricardo. É recusar no sentido de o que eu ouvi e eu me recuso a deixar esse problema do jeito que ele está. Eu me recuso a sentar em cima do problema, eu me recuso a parar, eu me recuso a ouvir isso e não querer resolver, seja com A, com B ou com C. Eu me recuso a ser só um absorvidor de problemas, eu quero ser um solucionador de problemas. Recusa. De novo, não é negação. Recuse-se a deixar os problemas serem mantidos no seu coração, na sua família, na igreja, no seu trabalho. De novo, é um exercício. Porque a gente tem essa tendência de, vai passar, né? A poeira vai baixar, tudo se resolve. Não sei você, mas às vezes eu penso assim. E a gente tem que, vamos resolver isso, é melhor, é mais saudável. Não adianta a gente viver distante, brigado. Verso 6, ouvindo o seu clamor, ele ouviu. Restante do verso 6, ele diz, olha, eu fiquei irado, eu fiquei raivoso, mas eu me recusei de deixar aquilo como estava. Agora o verso 7, ele é crucial, porque ele começa dizendo, considerei comigo mesmo. Opa, anota isso aí, meus irmãos. Por quê? Porque ele não ouviu, ficou raivoso e saiu por aí falando. Ele primeiro avaliou. A para avaliar. Orar, ouvir, se recusar, e agora você avalia o que foi falado. Mas não é avalia comentando com os outros, não. Neemias é maravilhoso, ele diz, olha, eu considerei comigo mesmo. A Bíblia é linda, a Bíblia nos ensina tudo. Eu lembro quase de Maria aqui, que ela guardava tudo no seu coração. Os desafios da criação do seu filho, menino Jesus. Ele avaliou, mas ele avaliou, porque tudo que a gente comunica sem antes avaliar, vira fofoca. Porque pode ser que a pessoa que está escutando depois lá, vai dizer, mas você se inteirou da história toda? Você perguntou o porquê? Geralmente a gente não sabe, mas tem algo, certo ou errado, tem algo que embasou aquela fala, aquela ação. Certo ou errado, tinha algo no coração desses ricos magistrados,
que estavam cobrando algo no coração dos irmãos, e tinha algo dos irmãos mais pobres, que estavam penhorando bens, vinhas, terreno, filhos, filhas. Tinha que ouvir o coração, o que está acontecendo? Avalie primeiro. Não saia simplesmente comunicando. Eu e você temos que ter esse cuidado, porque só comunicar isso vira fofoca. Ah, você não sabe o que o pastor falou. Você não sabe o que o ministro de louvor fez. Você não sabe o que o líder disso fez. Irmão, não sei, mas primeiro, você sabe. E por que você está comunicando a minha? Para a gente resolver ou é só para passar informação? Porque, de novo, nós vamos errar, meus irmãos. Minha pergunta é se nós vamos ser um solucionador de problemas, como Neemias é nesse capítulo aqui. O problema aqui, quando ele avalia, meus irmãos, não era o ato de emprestar em si. Porque se você for ver na lei de Moisés, no Antigo Testamento, emprestar era permitido. O problema aqui era a obtenção de lucro e a usurpação desse povo. Penhorar, tornar escravos de irmãos seus. Isso não podia. Levítico 25, 35 diz o seguinte: se alguém do seu povo empobrecer, não puder sustentar-se, ajude-o, como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Agora olha o verso 36. Não cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir deles juros, nem lhe emprestar-lhes mantimento visando lucro. Quando ele vai avaliar, o problema aqui não era o ato de emprestar algo para alguém, ou para os irmãos. Era o ato de receber lucro, de penhorar as casas, de vender os próprios irmãos em escravidão. E aí ele avalia isso. E aí depois que ele avalia, deixa eu caminhar aqui com vocês, verso 7, ele diz: olha, eu considerei comigo mesmo. Algumas expressões vão dizer, e depois? Outras vão dizer, e então? Essa expressão depois é muito melhor, porque o que o original está querendo dizer assim, é depois de um intervalo de tempo mesmo. Então ele ouviu, ele se indignou, ele se recusou a manter como estava, ele avaliou, mas ele não avaliou rápido, ele esperou um tempo, ele processou aquela informação. E aí a gente vai para o R de orar, que é repreender, mas é repreender com o objetivo de reconciliar, e aqui a gente tem que ter cuidado, porque até o Senhor, Deus, corrige quem Ele ama, e nas nossas relações, lembra do alinhamento? A gente vai precisar se realinhar, a gente às vezes vai precisar dizer, meu irmão, você acertou, você errou. Esposo, esposa, você acertou, você errou. Filho, filha, você acertou, você errou. Pastor, você acertou e você errou. Eu nunca subi nesse lugar, nem subi, mas eu nunca me coloquei aqui nesse lugar como sendo o dono absoluto da razão, da verdade e a palavra inquestionável. Nunca. Vou acertar e vou errar. Mas nós vamos fazer isso em unidade, em amor, corrigindo um ao outro. E aí agora você então vai repreender. Eu acho maravilhoso, existe um exemplo em Gálatas 2, que é Paulo corrigindo Pedro. Porque o Pedro, quando estava no meio dos gentios, ele comia bacon à vontade. Né? Se é que a gente pode usar essa comparação. Mas aí chegava o judeu, e aí ele, nossa, que pecador, comendo bacon aquele ali. Aí Paulo já vem, Gálatas 2 é maravilhoso, se você for ler. Ele diz assim, eu chamei Pedro, assim que ele chegou, e eu repreendi ele, face a face. Maravilhoso, 2 homens maduros no Senhor. Pessoas maduras no Senhor. Efésios 4, 25 fala o seguinte: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Verso 29 diz, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, apenas o que for útil para edificar o outro. Verso 31 diz, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, toda maldade, sejam bondosos e compassivos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo, vocês perdoem os outros também. Então nunca a Bíblia falou, não falem nada, ignorem,
deixa o casamento caminhar de forma errada mesmo, deixa os relacionamentos na igreja caminharem de forma errada. Não. Ele falou, olha, conversem, resolvam, mas façam isso com sabedoria, façam isso com mansidão, façam isso com amor, façam isso com prudência. Resolvam. Ouvir, recusar, avaliar e repreender para reconciliar. Se eu e você guardarmos esses 4 passos encontrados em Neemias 5, 6 e 7, eu tenho certeza que a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento, essa igreja, as coisas do Senhor vão caminhar de melhor maneira. Verso 10, a gente leu até o 9. A gente leu até o 7. Olha o verso 8 e diz, olha, ele disse para eles, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações, segundo as nossas posses. Agora vocês negociam os irmãos, para que sejam vendidos a nós? Eles se calaram porque não acharam o que responder. Ele diz, pelo que eu continuei, não é bom o que fazeis. Não devíeis andar no temor do Senhor, por causa da vergonha dos gentios? Verso 10, também eu, meus irmãos e meus homens, lhes temos emprestado dinheiro e trigo. Vamos abrir mão desse ganho. Maravilhoso, para a gente terminar. Neemias nos ensina aqui, Neemias 5:10. Ele diz, também eu. Porque é muito fácil a gente simplesmente colocar no outro a solução. Vai lá, meu irmão, resolve. O convite para mim, para você, é que isso comece em nós. Não sejamos solucionadores no sentido de simplesmente apontarmos a solução, mas sejamos nós parte da própria solução. Sejamos nós aqueles que se incomodam e dizem, não, isso não pode ficar assim. A família não pode continuar assim. A igreja não pode continuar assim. E que a gente proponha a solução, mas seja a própria solução. Neemias abre mão, se você ler a partir do verso 14, ele vai dar um exemplo de tudo que ele fez ao longo da vida e do governo dele. Meu convite para você e para mim também, meus irmãos, é que isso comece por nós. Nós estamos estudando e aprendendo sobre resolver problemas internos. A gente não resolve problema interno culpando o outro. A gente resolve problema interno sendo nós a solução. Deixa eu fazer uma pergunta para você, não precisa me responder. O que é mais fácil, mudar você ou mudar seu marido ou sua esposa, dependendo de quem tiver, um ou outro? Já tentou mudar seu esposo? Já tentou mudar sua esposa? Dá certo, pastor Edmilson? Dá não. Mas você pode se mudar. Então você não ora, Senhor, muda meu marido, muda minha esposa, muda o pastor, muda a igreja, muda os outros, Senhor, porque eu tô certo demais e faz tudo com os outros. Não, fala assim, Senhor, muda a mim, para que eu seja capaz de amar cada vez melhor a minha esposa ou o meu marido. Me dá paciência para aturar o pastor, Jesus, em nome de Jesus. Aí, tem gente já orando aqui de joelho. Isso mesmo, irmão. Glória a Deus. Me dá paciência para sentar com outros irmãos na igreja. Mas comece com você. Eu vou começar comigo. Isso é tão importante para o nosso Senhor Jesus. Eu não vou ler, mas se você ler João 17, ele vai olhar por unidade. Senhor, que eles sejam um, como eu e tu somos um. É a oração de Jesus. Ele diz, para que o mundo saiba. Ou seja, a unidade nossa é testemunho para o mundo. Para Neemias e para o povo, agora o problema não era um mau testemunho, porque os muros estavam derrubados, Vanessa. Agora o problema ia ser as pessoas dentro de um muro reconstruído que estavam dando mau testemunho. Eram os gentios falando, e é que são crentes, né? Quem já ouviu isso? E é que é crente. Só que um gentio falar isso faz sentido. Por quê? Porque alguém que não é cristão olhar para a gente e falar, né, Vinícius? Ó, e é que é crente. Ainda bem, porque você está esperando de mim um conceito moral mais elevado. Eu só te frustrei porque você esperava que eu agisse de forma mais elevada do que mesmo você não quer agir. Mas isso é para um gentio. Agora, para um irmão em Cristo falar, e é que é crente, não faz sentido, que a gente vai olhar para ele e vai dizer, e você não é não?
Porque comece com você. E aí você fala: meu irmão, você é crente, mas você está fraco, então deixa eu te ajudar. Você errou nisso, deixa eu te ajudar. Olha, você magoou o coração desse outro irmão, vamos reconciliar, vamos fazer isso funcionar. Isso é a postura de Neemias. Verso 13, para a gente terminar, ele diz o seguinte, lá no finalzinho, só vou ler o final. Toda a congregação respondeu: amém. Louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme a sua promessa. A promessa de não mais cobrar valor para os seus irmãos. Sabe por quê? Porque divisão não traz glória para Deus, mas unidade traz. E esse verso 13 termina dizendo: eles declararam amém, eles declararam em unidade, assim seja. E aí todo o povo louvou ao Senhor. O problema que eu comecei falando do capítulo 5, a bem da verdade, não era um problema socioeconômico, não era dinheiro, Vinícius. O problema não era o muro, o problema era pessoas. E o problema das pessoas, meu e seu, quando eu falo pessoas, não estou colocando os outros, o meu é o ego, é querer ser servido. Por isso que Jesus atacou Tiago e João dizendo: vocês têm que servir. Porque o rico viu que dava certo ele ter lucro, pá, pegou lucro. Os pobres que não tinham o que fazer, mas também estavam vendendo de tudo, porque não queriam abrir mão de nada e nem conversar, dizendo: olha, não está certo. O problema da igreja do Senhor Jesus Cristo não é a igreja vencer o mundo, porque essa vitória Jesus Cristo já venceu. Na minha leitura, quando eu olho para Neemias 5 hoje, o problema da igreja de Cristo é manifestar a vitória já garantida na cruz em unidade. É manifestar que somos vitoriosos no Senhor com unidade. Isso é um grande desafio. Mas eu e você somos chamados para solucionar os problemas que vão surgir, e não para problematizar as soluções que podem vir. O problema somos nós mesmos. O problema não é a ideia de Jesus que não foi boa, a igreja. Não é o Espírito Santo que não está trabalhando direito. Não é porque a gente vai ter divergência, porque eu sou chato, o outro é legal, porque nós somos imperfeitos. Nosso problema é que a gente quer ser servido. E quando a gente serve, a gente faz para as pessoas e não para Deus. Mas Colossenses 3:23 diz: tudo que vocês fizerem, façam como para o Senhor, sabendo que é dele que vocês recebem o galardão. Meu convite em todas as áreas da sua vida no dia de hoje, meu irmão, e pense isso enquanto a gente canta, é como eu posso solucionar problemas internos que estão ao redor de mim. Como eu posso ser um solucionador, Jesus? Porque para ser problematizador você não precisa perguntar, você já recebeu essa carga. E eu falo de mim, como eu posso ser um solucionador? Vamos louvar, e que Deus nessa manhã levante solucionadores, aqueles que são agentes de reconciliação, aqueles que pregam a paz e não o problema, em todas as áreas da vida, na família, na igreja, no trabalho. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários, ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer: se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.